Tá bom. Ainda mais no laboratório, né? Tá. Está gravando? Eu acho que sim. Bom, então aqui, ó, esse motor 7,5 kW, ou 10 cavalos, ou 10 HP, rendimento 91%, fator de potência 0,82. Então pergunta assim, ó, qual será a potência que esse motor vai absorver da rede elétrica? Né? Que daí, sabendo a potência que ele absorve diretamente da rede, a gente consegue determinar a corrente que vai vir da rede para o motor. Então, a pergunta que eu faço para vocês, que eu acho que eu já devo ter comentado, mas então eu pergunto, 7,5 kW, vamos pegar o sistema internacional. É o que vai vir da rede ou é o que o motor vai fornecer para a máquina, no eixo dele? Exatamente. Essa potência aqui, ó, é a potência no eixo. Muito bom. Então, vamos escrever aqui. Não é a máxima, é a nominal. A nominal é a potência que o motor foi projetado para trabalhar. Mas lembra que ele tem o FS, o fator de serviço. Então você conseguiria extrair uma potência extra ali, um pouquinho a mais. Mas a gente não considera. Então, não é a máxima, é a nominal, tá? Então, vamos pegar aqui a caneta. Vamos escrever em preto aqui. Então tá. Vamos escrever aqui, ó. Eu vou escrever potência mecânica 7,5 kW. Bom, nessa altura do campeonato, na terceira fase já, não preciso dizer que 7,5 kW é 7.500 watts, né? E a gente pode fazer os cálculos, todos eles usando o quilowatt, agora no começo, ainda aí a gente pode fazer só lá no final a conversão, né? Muito bem. Nós temos o rendimento desse motor é 91% ou 0,91. E o fator de potência 0,82. Tudo bem? Então, nós voltando algumas lâminas atrás aqui, nós vamos chegar bem para trás. Onde é que está aqui? Nós vamos chegar aqui, ó. Ou nessa imagem aqui, ó. Lembra dessa aqui? Então, aqui nós temos 7,5 kW. Mas o motor, como a gente está vendo ali, ele não rende 100%, ele rende 91%. Então, ele tem 9% de perdas entre cobre, ferro, ventilador, eu coloquei aqui rolamentos, 9%. Então, a potência que entra é maior, certo? Do que essa aqui. Então, tem 7,5 aqui vai ter que ser mais do que 7,5, porque tem 9% de perdas. Então, você pode fazer uma regrinha de 3, né? 7,5. Vamos voltar lá. Aqui. Pode fazer uma regrinha de 3, né? Dizendo 7,5 kW equivale a 91%, né? Porque ele rende 91%. 7,5 é 91% da potência. 100% vai ser X. Né? Então você pode pegar 100 vezes 7,5 dividido por 91, a regrinha de 3. Mas assim, ó, vocês podem pensar de maneira mais lógica, que no final das contas é realizar uma regra de 3 um pouquinho mais automático. A potência que está entrando no motor é maior do que 7,5 ou menor? Maior. Então, se eu pegar e efetuar uma divisão do 7,5 pelo rendimento, o resultado vai ter que ser maior que 7,5, concordam comigo? Então, a potência mecânica, ou a potência mecânica é 7,5.
a potência elétrica, eu vou chamar só de potência P, né? Vai ser igual a potência mecânica dividido pelo rendimento. Ou seja, 7,5 kW dividido por 0,91. Que é a mesma coisa que nós vamos fazer aqui, ó. Se eu pegar 7,5 vezes 100 e dividir por 91, em vez de dividir por 0,91, é a mesma coisa. Tá? Então, você pode fazer a regrinha de 3. O que é o ponto de verificação? É esse. O teu resultado tem que ser maior, porque eu tenho 9% de perdas. Então, se você fizer uma conta e der um resultado menor, está errado. Isso é isso que você tem que verificar. Então, a potência elétrica aqui dá quanto? 7,5 dividido por 0,91. 8,24. Quilowatt. É a mesma unidade ainda, porque o 0,91 é percentual, não mudou. Então, está entrando de potência ativa 8,24 kW. Então, essa diferença ali são perdas, são perdas. É isso que ele vai absorver da rede? 8,24 kW? Teoricamente, sim. Não tem perda na... E praticamente? Na instalação? Não, mas vamos esquecer as perdas de instalação. Teoricamente, sim. E praticamente? Também. Em termos de potência ativa, é isso que o motor vai absorver da rede. Mas vocês lembram que nós temos isso aqui, ó. Opa. A potência ativa está aqui. A potência reativa está aqui. E aqui está a potência aparente. 8,24 é a potência ativa. Mas é ela que vai determinar a corrente total do circuito? Não. Eu tenho mais a parcela da potência reativa aqui, que vai determinar a potência aparente. Nós sabemos a potência reativa? Não. O que nós sabemos? Que informações que nós temos? Márcio. Potência ativa, que é 8,24 kW. E que mais que nós temos? Marcos. O que nós temos na tela aí? Que nós não usamos ainda. Que é o fator de potência. Fator de potência é a mesma coisa que o cosseno φ. Então, vocês vão encontrar, às vezes, nas plaquetinhas, não é um F ali, tá? É o φ, é uma letrinha grega. Ele é meio assim, ó, né? É um F de um pouquinho diferente. É o cosseno φ. O que é o cosseno φ? É o cosseno do ângulo φ aqui, ó. Esse ângulo entre S e P. É o ângulo φ ali. Então, o cosseno desse ângulo é 0,82. Então, olhem aqui na figura do triângulo. A potência S é maior, igual ou menor que a P? Maior. Então, eu vou pegar a potência P e dividir pelo fator de potência para achar a potência S que é maior. Então, nós vamos ter aqui a potência S vai ser igual a potência P dividido pelo fator de potência, que vai ser igual a 8,24 dividido por 0,82. A potência S é igual a 10,04 K, porque nós estávamos trabalhando com quilowatt, só que agora a potência aparente não é watts mais, né? É VA. Então, nós vamos ter 10,04 kVA de potência aparente. Né? Então, qual que é a potência absorvida pela rede? Pelo motor, potência que o motor absorve da rede? 10,04 kVA. Quer encontrar a corrente? Podemos encontrar.
A corrente que vai ser solicitada pelo cabo do motor. Você pega a potência aparente. Então, como é que é a equação da potência elétrica? P igual a U vezes I. Só que esse motor, essa é uma observação que vocês vão trabalhar muito também com instalações industriais. É uma carga trifásica. Então, quando é carga trifásica, não é só U vezes I, é vezes raiz de 3. Tá? Se fosse um motor monofásico, era U vezes I. Só que, atenção, mais uma observação. Como é um motor e é uma carga indutiva, então, e não é um simples resistor, não vai ser mais P aqui, tá? Vai ser S. Se fosse considerar P igual a U vezes I vezes raiz de 3, eu teria que colocar aqui vezes aquele númerozinho que nós já descontamos ali, o fator de potência. Daí sim, você calculou P. P igual a U vezes I, vezes raiz de 3 porque é trifásico, vezes fator de potência porque é motor. Mas eu quero achar a potência S. Então a potência S é U vezes I direto, vezes raiz de 3 porque é trifásico. Como eu já considerei o fator de potência. Então, acompanhem aqui. Eu falei para nós acharmos a corrente, certo? Então, nós temos que deixar o I sozinho aqui, né? Então, vamos deixar o I sozinho. Então, eu escrevo S ali. O U está multiplicando, não está? Passa dividindo. O raiz de 3 está multiplicando. Passa também dividindo o S, né? Vezes igual a I. Nosso S, 10,04, 0,4, né? Dividido por, vamos supor, 380, vezes a raiz quadrada de 3. Então, 10,04. Vocês podem fazer em etapa. Quem tem calculadora simples, pega aí. 10,04 divide por 380. Igual. Você achou uma corrente de um motor mono. Então, divida por raiz de 3 agora. O resultado por raiz de 3. Você achou aí, Marcos? Tá. Mas entendeu o raciocínio ou não? Sim. Tá. 0,045, o quê? Amperes. Tá. Achou aí, Márcio? Tá. Ó, vamos olhar na placa. Qual que é a corrente do motor? Em 380. (15,3). Se fizeram certo o cálculo aí? Esse 10,04 tá certo? Então, 7,5 dividido por 0,91, 8,24. 8,24 dividido por 0,82, 10,04. Tá. Divide por 380. Quanto deu? E dividido por raiz de 3? Aí, deu isso? É isso aí, ó. Você está fazendo a conta errada. 0,015. Não podia dar. Se fazer direto, ele dá 0,45. É que vocês talvez não estejam fazendo correto. Não, mas é que assim, às vezes você não tem uma calculadora científica. Eu só quis passar um macete para vocês, eu acho que foi muito rápido. Peguem assim, 10,04 e divida por 380. E aperta o igual aí. Igual. Deu quanto? 0,0026.
pega esse valor e divide agora por raiz quadrada de 3, ou dividido por 1,73. É isso aí. Porque aqui, ó, você tem esse número dividido por esse, e daí você vai pegar o resultado e dividir por esse também. Você, em vez de dividir tudo numa vez só, você vai dividindo por etapas. Você pode fazer isso. Então deu 0,015 amperes. Vamos ver a corrente do motor. Quanto que é aqui? Ué? O que deu de errado aí? Não, amperes. Tá? O motor é de 15,3 amperes. Como é que nós calculamos 0,015 amperes? Ah, quilo. Nós temos 10... Opa, onde é que tá? 10,04 quilo. Então você multiplica por 1000 o resultado aí. Ah, então deu 15 amperes, 0,3. Aí, ó. 3. 15,3. Claro, alguma diferencinha, né, no cálculo. Se você usou raiz de 3 inteira ou só 1,73, né? O que deu ali, Natan? Se eu fizer assim, também dá errado. Tem que deixar no modo, acho que é DEG ali, né? DEG, o modo da calculadora. Às vezes tá em radianos, tá... vai no modo ali, muda o modo dela. Então, assim, esse motor vai solicitar da rede e vocês poderiam tirar isso à prova, ó. Querem ver? Se você pegar 15,3 amperes, né? P é U vezes I, certo? Então, peguem aí 15,3 amperes vezes 380 volts, 5.814 vezes raiz quadrada de 3, que é trifásico. Aí, ó. Tá a potência aparente, né? P, na verdade, o P é o S, né? Se nós fizer U vezes I, S igual a U vezes I. E se eu quero, e daí, vezes raiz quadrada de 3, né? Porque é trifásico. Quero calcular o P. O P é U vezes I, vezes raiz quadrada de 3, porque é trifásico, vezes fator de potência, ou cosseno φ, eu escrevi aqui fator de potência. Então, pega ali 10,04 vezes 0,82. Esse valor que vocês encontraram ali, né? Quanto? 24. Mas, e é a potência do eixo ainda? Não, porque tem 91. Então, vezes o rendimento, que é 0,91, né? Então, a gente fez o caminho inverso agora. Vai ter que dar 7,5. 7,5 kW, né? Então, não, assim, ó, não precisa decorar fórmulas. Porque a principal vocês já decoraram, que é P igual a U vezes I, só que agora não é mais P, é S. Se for um resistor, beleza. Porque sabe qual que é a diferença do resistor? Que o fator de potência do resistor é 1. Então vai fazer vezes 1 aqui. Tá? Então é S. É trifásico? Raiz de 3. É motor? Tem fator de potência. E daí se você quer saber o quê? A potência mecânica ou a potência elétrica? Não, a potência mecânica vezes o rendimento. Então com essa equação aqui, você descobre tudo. Quer achar a corrente? Isola a corrente. Deixa a corrente sozinha. Quer achar a tensão? Quer encontrar a potência. Né? Tá? Muito bem. Então, a potência, entre aspas, absorvida da rede são 10,04 kVA. Esse motor aí.
O que acontece quando eu instalo um capacitor? Então poderia fazer assim, né? Tem a rede elétrica alimentando o motor e eu coloco em paralelo com o motor um capacitor. Vou fazer né? Tem um motor. Fazer um unifilar aqui, né? As 3 fases. E sem as chaves, tá? As 3 fases aqui. E aí eu instalo aqui um capacitor. E vou instalar assim, em paralelo com o motor. Tá? O que acontece? O fator de potência do motor é 0,82. Eu instalo um capacitor projetado aqui, o motor continua sendo 0,82. Só que entre o motor e o capacitor vai acontecer uma troca de corrente elétrica entre eles. Então o fator de potência total vai subir. Ou seja, para a rede elétrica não vai ter mais 10,04 kVA. Vai ter menos. Vamos dizer que eu uso um capacitor para corrigir esse fator de potência aqui, ó. Para eu corrigir esse fator de potência aqui, agora para 0,92. Então eu fiz essa instalação aqui e o fator de potência da instalação vai ser 0,92, porque eu coloquei esse capacitor. Então quanto que o motor vai absorver da rede? Então faça o cálculo ali, ó. 8,24, que é o que nós tínhamos antes, dividido por 0,92. Opa! Olha só quanto que o S2 aqui, a nova potência, 8,96 kVA. Então a S2 vai dar quanto? S2 vai ser 8,96 dividido por 380, que é a tensão, vezes a raiz quadrada de 3. Vezes 1000. Vai dar 3 amperes, né? Então aqui embaixo deu 15,3 amperes e aqui em cima deu 13,6 amperes. Entenderam esse cálculo que eu fiz aqui agora? Então, nessa nova configuração aqui, não vai lá em cima na rede lá em cima, ó. Lá na rede não vai ser mais 15 amperes, vai ser 13. Vamos arredondar, né, os números aí. E esses 2 amperes, para onde é que vão? Já que o motor continua ali. Esses 2 amperes o motor vai ficar trocando com o capacitor. Vai ter 2 amperes aproximadamente aqui, ó, entre o capacitor e o motor. E aí ele não vai precisar absorver esses 2 amperes da rede. Entenderam a jogada aí? Então, por isso que... Agora, imagine uma fábrica inteira com... Né, lá, uma empresa que tem ali, né, 3.000, 4.000 motores. Tem aí, um monte em caçador que tem essa quantidade de motor aí, né? Então, aqui a gente diminuiu só 2 amperes, mas numa fábrica você consegue diminuir 100 amperes. Então, quanto cabo mais a menos vai precisar? Quanto aquecimento menos vai ter? Porque a corrente é menor, né? E o fornecedor, que é a Celesc ou a concessionária também, porque a concessionária tem que te entregar essa corrente lá de entrada lá, né? Você tá... Pode acontecer o contrário? Como assim? Passar de 1, não tem como. Não, porque é um fator. Tá. É o cosseno do ângulo aqui, ó. Tá vendo o ângulo φ lá? Uhum. Ele vai... Mas se eu for colocando o capacitor vai chegar em 1. Tá, tem como passar. Daí aquele triângulo vira para baixo. Começa a fazer um triângulo de novo para baixo. Porque é um ângulo.
Então faz aí, cosseno. Vamos supor, calculadora científica aí, quem tem calculadora, ou celular, né? Ó, 0,92 dá aproximadamente 23 graus. Aquele ângulo ali é aproximadamente 23 graus, quando o fator de potência é 0,92, tá? Então faz assim, ó, quem tem calculadora. Vamos pegar aquele ângulo e diminuir. E abaixar o triângulo. Ou seja, vamos pegar aquela carga, aquela potência Q ali, ó, e vamos diminuir ela para que o triângulo fique cada vez menor. Aqui é o laboratório de física. Se tivesse um triângulo aqui, né? Nós vamos deixar ela, aquele triângulo cada vez menor, tá? Como é que a gente faz isso? Diminuindo o quê? Porque a potência P é do motor, tá ali. Então vamos supor que agora seja 20 graus. Diminuir para 20 graus. Então faz aí. Depende da calculadora. 20 cosseno ou cosseno de 20? 9,3. Então o fator de potência ou o cosseno φ subiu para 0,93. Vamos diminuir para 15 graus. Ó, o fator de potência subiu para 0,96. 5 graus. Tem só um pouquinho. 0,99. 0 grau. Cosseno de 0. 1. Tem um ângulo menor que 0? Porque daí, se aquele Q agora ficar para baixo, vai fazer um triângulo para baixo. Vai começar a crescer de novo. Então, 1 é o quê? 100%. Quem que tem fator de potência 1? Resistência. Só resistência. Então, por isso que a potência P da resistência é igual ao S da resistência, porque o fator de potência é 1. Então, U vezes I vezes 1. Daí, desconsiderando o rendimento, né? E daí, se é trifásico, resistor trifásico. Posso ter um banco de resistor trifásico, né? Se é monofásico. Por isso que até agora, na primeira e na segunda fase, mas vocês devem lembrar lá da aula de predial, que nós calculamos das tomadas um fator de potência de 0,82, da iluminação de 0,95, porque a iluminação eletrônica tem capacitor dentro e corrige. Se fosse só lâmpada incandescente daquelas antigas, não tinha problema. O fator de potência era 1. Era P igual a U vezes I, pronto. Mas não, tem reator eletrônico, reator convencional, lâmpada LED. Então é por isso. Né? Por que um chuveiro, a potência P, você não calcula a potência S de um chuveiro? Porque é resistência. S, o ângulo é 0. Não existe o que lá, né? O que acontece é que, assim, se você instalar muito capacitor, você instalei capacitor, chegou em 1, fator de potência 1. Na prática, 1 nunca vai dar. Instalei mais um capacitor, ele vai ficar assim, né? Será que eu consigo desenhar aqui? Aqui, ó. 1, 0,9, 0,8. Então, tá aqui o meu fator de potência, daí veio para cá, veio para cá. Então, aqui está indutivo o fator de potência. Ou seja, eu tenho muitos motores e coloquei alguns capacitores. Chegou em 1, depois o que acontece? Começa a cair de volta. Então, o máximo é 1, então vai ter 0,9 aqui, 0,8 aqui. Então, o fator de potência ele vai ir para 0,9 capacitivo agora. Está sobrando capacitor. Vai chegar em 0,8 capacitivo, 0,7 capacitivo. O que vai funcionar na TV? A mesma coisa, corrente elétrica. Com fator de potência, é melhor você ter um fator de potência de 0,8 ou de 0,9? 0,9. Agora, se tem 0,9 capacitivo, está sobrando capacitor. Se tem 0,9 indutivo, está sobrando?
Sobrando motor. Tá faltando capacitor, isso. Então, se você... Então, o nosso ponto aqui é aqui, ó, né? De equilíbrio, 0,92. Se você está sobrando capacitor ou sobrando motor, tem que ficar dentro do 0,92 ali. Né? E, em geral, fica sempre no indutivo, porque a corrente indutiva é melhor porque você tem cargas... como é que eu vou dizer? Você tem excesso de capacitor, você está tendo... além de ter um desperdício de capacitor, diminuição de vida útil do capacitor, você tem corrente desnecessária entre capacitores e motores ali, né? Então é melhor você manter o fator de potência sempre indutivo, né? E o que acontece muito é que durante a madrugada, quando a empresa está num ritmo menor de trabalho, o fator de potência às vezes sobe lá para um fator de potência capacitivo, né? Mas daí tem pouca máquina e tal, né? Mas tem que ficar em 0,92. Se baixar de 0,92, para qualquer lado, você está pagando vai pagar uma multa ali. Vai ter excesso de corrente na rede. Beleza? Muito bom. Esquemas de ligação de motores. Então, quando vocês anotam aí, já anota aí. Chega essas horas, elas trancam, não sabe, né? E não é mesmo trancar. Delito, cara? Tem? Tem. Já fui até no médico pra ver o que tem. Se a carne esponjosa, né? Bora, velho. Já é um pouco desse. Certo. Pô, mas ninguém mais quis ir na aula do Servado, né? Mas é, choveu, isso foi negado. De casa. Não, nossa turma tem mais o Douglas, o Robson. O Robson do dia. O dia. E aquele outro núcleo lá. Paulo. Tem um outro que tá fazendo aula pra você. Mas É nessa dessa? Matheus, depois. O Gabriel falou, tem mais um Matheus. Mais um Matheus? Seus dias, cara. Acho que é, Graças a Deus. Ah, não tá aí? Você é doido, Zé? Você assistiu o jogo? Se eu te falar, cara, eu tava assim, não assisti. Faltava 2 minutos para acabar o jogo, eu coloquei o jogo que levou um pouco. Vai tomar no final. Bom, esquemas de ligação. Isso aqui é importante. Tá? Não que as outras coisas não tenham sido, mas isso aqui vai estar diretamente ligado ao exercício da profissão prática. Aí. Quando o motor tiver 3 cabos, um motor trifásico nós estamos falando, tá? E nós estamos falando de o motor convencional, motor padrão, tá? Não é um motor especial. Motores especiais a gente vai tratar mais para frente. Significa dizer que esse motor ele só pode ser ligado em uma tensão. Você não tem a possibilidade de configurar com ele fechado ali, a não ser que você mexa internamente. Então, se estiver saindo só 3 fios, sem mexer internamente lá no bobinado, ou às vezes refazer algumas ligações internas, você não vai poder ligar em outra tensão, a não ser aquela que ele veio de fábrica. Então, em geral, ou ele vai ser 220, ou 380, ou 440 volts e mais nada. Então, eu não posso... vou levar lá para o estado do Paraná, que lá é 220 trifásico, o motor daqui. Não vai dar, não vai funcionar. Ele só vai funcionar em 380 volts.
Tá? Então você vai pegar em cada um dos cabos aqui, né? E vai aplicar as 3 fases, né? É a fase R, a fase S e a fase T, RST aí. Beleza? Então esse aqui é tranquilo, né? Aí a conexão ali com fita isolante, terminais, parafusos, né? Isso aí não é objeto do nosso estudo aí, mas vocês já sabem também, né? Tranquilo isso aí, né? Nunca esqueçam disso. Então significa dizer que internamente aqui, eu não lembrava desse slide aqui está o motor, né? Isso aqui está o motor. Então, ele vai estar... Aí que tá. A VEG agora está usando uma numeração diferente, mas para facilitar o nosso entendimento, o cabo 1, 2 e 3. Tá? Às vezes é letra U, V e W, né? X, Y e Z, mas daí seria aqui U, V e W. Tá? Ou o cabo 1, 2 e 3. Isso aqui é a representação do motor, né? Então é a representação das bobinas do motor. Lembra que nós vimos nas primeiras aulas ali imagens e vídeos do motor funcionando, do bobinado do motor, de uma rebobinagem. Então, isso aqui representa aquele conjunto de bobinas, tá? Esse esqueminha aqui é bem didático, nesse formato aqui. Então, treinem fazer esses esqueminha aqui, porque eu usei várias e várias vezes no dia a dia da manutenção elétrica, com esses esqueminhas com esse tipo de bobina aqui, tá? Então, representa todo aquele conjunto de bobinas da primeira fase, da segunda fase, da terceira fase, né? Lá dentro do motor, lá, todo aquele emaranhado de fio e cabo lá, tá? E esse aqui é o símbolo do indutor, né? É igual o espiral do caderno aí, né? Não é a molinha do resistor, não é o resistor é pontiagudo e o indutor ele é enrolado assim, né? Tá? Então, motor de 3 cabos não tem mistério aí. Você tem que só saber a tensão da rede e a tensão elétrica do motor, tem que combinar. Motor de 6 cabos. Então, quando tiver 6 cabos no motor, então aqui da caixinha de ligação do motor, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabos. Então sai 6 cabos da caixinha de ligação do motor ali. Então quando sair 6 cabos, e de novo, falando de um motor convencional, não um motor especial, ele é para funcionar em 2 tensões. Então, como vocês conseguem observar lá no canto lá, ou Y ou delta, ou também o famoso estrela triângulo. Tá? Então esse motor, ele vai funcionar ou 380 ou 220 volts, conforme eu fizer a ligação dos cabos aqui. Ele funciona em 2 tensões. Tá? Ou 380, 220, ou 660, 380, ou 760, 440. Eu escrevi do maior para o menor. É porque eu escrevi isso. Mas vocês entenderam, né? O que nós temos que observar sempre? Em estrela, é sempre a tensão maior. Então, se eu fizer uma ligação, a gente já vai aprender a fazer, mas se eu fizer uma ligação em estrela, a minha rede vai ser para a tensão maior do motor. Então, se eu tiver aquele motor de cima na mão, 380, 220, então, e eu fizer o arranjo dos cabos aqui na configuração estrela, esse motor vai funcionar em 380 volts. Se eu fizer o arranjo dos cabos em triângulo, esse motor vai funcionar em 220. Tá? Então lembre sempre disso. Tensão maior, tensão menor.
E outra coisa que o pessoal confunde muito é isso aqui, ó. 760, 660. Isso aqui dá uma confusão na turma aí. Eu já vi motor ligado errado. Pessoal tirando, queimou o motor na máquina. Tiraram um motor desse e colocaram um desse. 660, 760 é a mesma coisa. Sei lá, não prestaram atenção. Não é? Não é. Tá? Qual que é a relação aqui? Raiz quadrada de 3. Tá? Calculadora aí. Pegue aí. 220 vezes raiz quadrada de 3, ou vezes 1,73. 380. Tá? 760 dividido por raiz quadrada de 3. 440. Tá? Então, assim, a relação entre as duas aqui, entre estrela e triângulo, é raiz quadrada de 3. Tá? A relação entre elas aqui. Estrela e triângulo é sempre raiz quadrada de 3. Certo? Muito bem. Como é que nós vamos fazer essas ligações, então? Assim, ó. Nós temos... Deixa eu só ver aqui... Tá. Nós temos que ter em mente que, se são 6 cabos, então, os números menores são entrada da bobina, os números maiores são saída. Pode ser letras U, V e W, né? Pode ser U, V e W, X, Y e Z. E como tem vindo agora, talvez por uma coisa de normatização internacional, nos motores da WEG, está vindo assim, U1, V1, W1, U2, V2, W2, indicando que o 1 é entrada, U, V e W de entrada, e 2 é U, V e W de saída. Tá? Para fins didáticos aqui, para ficar mais fácil, e aí depois na vida prática vocês têm que lembrar sempre dessa aula teórica e prática nossa e passar isso para o dia a dia, aí a gente vai trabalhar com números, porque fica mais fácil de gravar, tá? Então a gente vai trabalhar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. É mais fácil. Por isso que é importante vocês entenderem bem os diagramas que nós vamos fazer aqui, porque daí depois no dia a dia, você só troca de número para letra, conforme a configuração do motor que estiver na mão. Tá? Você pega o motor da WEG, daí outra hora está com o motor da SW, está com o motor da ABB, está com o motor da Siemens, eles vão ter numerações diferentes ali. Tá? O que nós temos que ter em mente sempre? Sempre. Eu coloquei a letra Z aqui, ó. Essas bobinas, elas têm um valor de impedância. O que é impedância? O que é impedância, Matheus? Ah, como que não? Estamos estudando isso há 2 anos. O que é impedância? Marco, ninguém lembra? Não pode. 100% da turma hoje não lembram? O Natan está pesquisando lá já. Eu usei a palavra. Então pesquise aí. O Matheus está pesquisando também. Oposição do circuito elétrico vai da passagem de corrente. Tá, o que significa oposição à passagem da corrente? Resistência. Uma? Resistência. Mas é impedância, então é uma resistência em... Não. Não. O que oscila? O que nós temos que oscila aí, né?
A corrente oscila por quê? Então a tensão é o quê? Senoidal. Se a tensão é senoidal, é uma tensão? Alternada? Claro. Uma tensão alternada. Então, impedância é uma resistência em corrente alternada. Tensão alternada. Claro que isso aqui é um conceito simplificado. Porque nós podemos ter impedância também em circuitos de corrente contínua. Né? Mas para o nosso aqui, serve. Se impedância, então, é uma resistência, né? Se eu mudar o valor, presta atenção, vocês poderem responder na semana que vem e nas próximas aulas também. Eu vou colocar uma tensão elétrica aqui nos cabos 1 e 4, certo? Eu tenho um valor de impedância, que é uma resistência, ou seja, a oposição da passagem da corrente. Então, lembrem, E igual a R vezes I, certo? Sim ou não? I é igual a E dividido por R, lembra lá da lei de Ohm. Só que não é R, é Z agora, né? Porque é impedância. Então, I é igual a E dividido por Z. Se eu aumentar o valor da tensão do E, o que acontece com o I? Aumenta também. Se alguém não estiver acompanhando, tem que pegar as disciplinas lá da primeira fase, para lembrar. Então, ó, I vai ser igual a E dividido por R. Não. E dividido por Z. Se eu aumentar o I vai aumentar. Por quê? Essa bobina, eu não vou mexer nela. Está lá dentro do motor. Então, o que nós temos que fazer com isso? Continuando o raciocínio. Se o I aumenta, o que acontece com o P? Aumenta também. Então, aumentei o E, consequentemente aumentou o I. Aumentei o E, o P. Quando o P aumenta, o que acontece com o dispositivo? Qualquer potência, como é que nós dissipamos ela? De maneira geral. Como é que é dissipada uma potência? Calor. Muito calor faz o quê? Queima. Tá? Aquece e queima. Então, nós temos que lembrar sempre que nós fizemos toda essa novela aí, porque um conceito muito importante quando se for fazer as ligações de motores. A tensão elétrica em cima do conjunto aqui tem que permanecer sempre a mesma. Porque a potência que esse conjunto tem que dissipar tem que ser sempre a mesma para não superaquecer. Né? A corrente elétrica vai passar nesse conjunto e em cada um individualmente tem que ser sempre a mesma. Porque essa impedância aqui da bobina é a mesma. No caso da nossa realidade brasileira aqui, mas de outros países também vai ter alguma variação. 220, 254 volts, 230, mas é mais ou menos assim. Então nós temos que ter em mente que teremos que manter aqui, em cima da bobina, sempre 220 volts. Tá? Nós vamos ter que manter em cima da bobina aqui, ó, 220 volts. Em cada conjunto aqui. Então, nesse conjunto aqui, cabo 1 e 4, a bobina com cabo entrando 1 e saindo do cabo 4, 220 volts. Aqui tem que ter 220 volts. E no cabo 3 e 6, nele vai ter que ter 220 volts. Tá? Aqui, quando eu tiver que ligar em 380, a minha tensão da rede for 380, eu vou ter que, de igual maneira, manter os 220 volts aqui. Dentro da bobina. Eu vou ter que fazer uma ligação externa, porque o motor são 6 cabos, eu vou ter que mexer externamente no motor para que internamente fique 220. Esse é o segredo.
Porque a bobina do motor está ali intacta. Tenho que manter os 220 ali. Naquele conjunto de bobinas, evidentemente. Tá? Como é que a gente faz isso, então? Bom, no motor, numa rede elétrica de 220 volts, e aqui para uma rede elétrica de 380. Então, aqui vai ser em estrela, e aqui vai ser triângulo. Tá? Como é que a gente vai fazer isso aí, para manter o 220? Nós vamos ter que recorrer às nossas aulas lá de eletricidade básica. Estão entendendo agora a importância? Por quê? Quando eu tenho uma fonte, eu tenho que fazer mais para cima aqui, mas acho que vai dar espaço. Vou fazer olhando para cá que é melhor. Eu tenho uma fonte de tensão, vou fazer uma fonte contínua aqui, tá? E eu tenho assim, ó, coloco um resistor, aqui é resistor, não é bobina, tá? Só para exemplificar. Mais um resistor, mais um resistor. Vou fechar o circuito aqui. Que tipo de circuito é esse? Sério. O que acontece com a corrente? Um circuito em série. É contínuo porque a fonte é contínua. Mas o que acontece com a corrente? A corrente não se divide, lembra? É a mesma corrente. Então no R1 é a mesma corrente. É a mesma corrente, lembra? O que se divide? A tensão. Aí eu fiz agora que eu me liguei. Eu fiz a representação no lugar errado aqui, tá? Mas não vou apagar tudo. Então a corrente não se divide. E a U, eu vou ter aqui um valor de tensão no resistor 1, tensão no resistor 2, tensão no resistor 3. Somando as três vai dar a tensão da fonte. Lembra da lei de Kirchhoff, né? Beleza? Muito bem. Vou fazer aqui embaixo. Se eu tiver um circuito assim, bem rústico, né? Que tipo de circuito é esse? Paralelo. O que acontece com a corrente? Divide a corrente. Tem uma corrente aqui, uma parcela para cá e uma parcela para cá. E a tensão? Tensão não divide. A tensão do U1, do U2, do U3 é igual à tensão da fonte. Lembram disso? Olhando os dois motores, um motor vai ser ligado 220 e outro em 380. Sabendo que eu tenho que ligar e eu tenho que manter aqui 220 volts, 220, 220, tenho que manter 220. Como é que eu tenho que fazer essa ligação aqui? Essa aqui vai entrar 380, vai ter quanto em cima da bobina? Como? Se em paralelo a tensão divide? Divide a tensão em paralelo? Tensão não. Então se eu pegar 380 da rede, ligar nesse motor em paralelo, quantos volts vai ter aqui? Está entrando 380 volts da rede, tá? Fase R, eu coloco no cabo alimento cabo 1, fase S no cabo 2 e a fase T no cabo 3, tá? Se entra 380 da rede e eu tenho que ter 220 na bobina, como é que tem que ser a ligação desse motor? Em série. Porque eu tenho que dividir a tensão, não tem? Eu tenho que manter 220 aqui, não tem? Entendeu, Marcos? Então, por isso que eu falei que fiz invertido, né? Esse aqui é daquele lá, né? É isso. Então, opa. Então, esse aqui é de lá. Então, lembre-se disso. Tá? Só que ele não é um paralelo, não vai ser uma série dessa forma. Porque aqui nós temos um circuito trifásico. Vai ser
entre aspas agora, um tipo de ligação em série. Mas é uma série. Para fazer o quê? A divisão de tensão. Eu tenho que manter os 220 nele aqui. E esse aqui, então, esse aqui lá vai ser em série, esse aqui vai ser em paralelo. De novo, um paralelo entre aspas aí, tá? Então, esse aqui é daquele lá, né? É um paralelo entre aspas. Mas vai ser uma espécie de paralelo, porque é um motor trifásico. Tá certo? Muito bem. Então, como é que eu vou fazer essa série? Eu vou alimentar, então, em 380, eu vou alimentar o cabo 1, 2 e 3 com a fase RST e vou conectar o cabo 4 com o cabo 5 e o cabo 5 com o cabo 6. Ou seja, vou fazer um curto-circuito entre o cabo 4, 5 e 6. Curto-circuito, eu junto os três, conecto eles e alimento RST. E aqui, em 220, para manter esse paralelo entre aspas aí, como é que eu vou fazer? Eu vou alimentar, ou nós vamos alimentar também, o cabo 1, 2 e 3 com a fase R. Vou só escrever aqui em cima. R, S e T. E vou fazer a ligação do cabo 2 com o cabo 4. Então veja que a fase S vai entrar no cabo 2 e no cabo 4. A fase T no 3 e 5. E a fase R no 1, mais para baixo aqui, no 1 e 6. Então eu junto cabo 1 e 6, fase R. Cabo 2 e 4, fase S. Cabo 3 e 5, fase T. Esse esqueminha aqui, ele é um esquema didático que te ajuda a entender, principalmente quando nós tivermos motor de 12 cabos, que a gente vai ver em seguida, tá? Mas a gente poderia redesenhar no formato. Então eu posso ter aqui, ó, uma bobina aqui, outra bobina aqui e outra bobina aqui. Cabo 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6. Então eu junto o cabo 1 com o 6, fase R. Junta o cabo 2 com o 4, RS. Junta o 3 com o 5, RST. Formou um triângulo. Essa é a ligação em triângulo. Então, essa ligação em triângulo é para a tensão maior ou menor? Menor, porque está em paralelo, certo? Então, aqui nós vamos ter 220 volts de alimentação. Tá certo? Muito bem. E a ligação em estrela? Vamos fazer as três fases de novo, as bobinas. Uma bobina, outra bobina, outra bobina. 1 e 4, 2 e 5, devia ter feito aqui fora, né? 3 e 6. Junta cabo 4, 5 e 6. Fase R no cabo 1. S no 2. T no 3. Para uma ligação em 380 volts. Então, motor de 6 cabos. Assim, só fazendo uma correção aí, tá? Pode ser 220, 380, né? 380, 440, tá? Sempre a relação de tensão. Uma relação tensão maior e tensão menor. Sempre a relação entre elas de raiz de 3.
Tudo bem? Olha só, por que a gente falou assim que era em série ou paralelo, né? Não é bem porque é um sistema trifásico, né? Ele faz um paralelo, mas é um paralelo diferente. Olha aqui, ó. Ligando em triângulo. Vamos pegar duas fases só, tá? Só duas fases. Então, a fase S e a fase T, tá? Alimentação S e a T aqui. Quantos volts vai ter aqui? 220, certo? Eu vou puxar aqui, ó, lembra do multímetro aqui, ó? Quantos volts tem na bobina aqui, ó? 220. Estão vendo que é a mesma aqui, ó? Conseguem ver isso? Atenção. Agora, a corrente que entra aqui, o que acontece com ela nesse ponto aqui? Divide para cá. Não divide? Então, por isso que tem um paralelo, porque tem um nó aqui, né? Aí tem outro nó aqui e tem outro nó aqui, né? Então, você tem uma divisão da corrente e a tensão fica sem dividir. Então, o que está aqui fora, 220. O que está lá dentro? 220. Entendeu, Marcos? E o esquema em triângulo, estrela. Nós temos aqui, ó, aqui fora. Quantos volts nós temos aqui fora? Vamos pegar só duas fases para entender melhor. Aqui fora nós temos 380. A corrente que entra aqui, pegando só duas fases, tá? Ela vai sair aonde? Dividiu corrente? Não, porque está em série. E a tensão? A tensão que tem aqui é igual que tem aqui? Não está em série? Só duas fases, tá? Só esqueça a terceira lá. Aqui, ó. Quantos volts nós temos aqui fora? 380. Quantos volts vai ter aqui? Hã? Não está em série aqui? Então quanto vai ter aqui? 220. E quanto vai ter aqui? 220. Então nós temos um circuito em série, a tensão está se dividindo. É uma série entre aspas, né? Porque não é um circuito monofásico, tem 3 fases. Então ele faz uma... A gente não fala em série paralela, mas é o mesmo conceito. Você vai ter uma divisão de corrente. Então a relação entre elas, raiz de 3. Para quem não sabe, se nós tivéssemos um transformador, né? Transformador, aqui é um motor. Mas os transformadores a gente pode conectar em triângulo e estrela também. Mesma coisa. Né? Aqui, ó, é o chamado, acho que já falamos na aula aí, né? Neutro. Esse ponto é o ponto neutro. A rede nossa na rua é quanto? Trifásica? 380. Como é que chega a 220 nas nossas casas? Neutro, da onde? Do ponto estrela do transformador. Porque entre essa fase e o ponto, nós temos quantos volts? 220. Entre essa fase e o neutro, 220. Essa fase e o neutro, 220. E na rede fora, 380. Daí que vem o neutro. No caso de um trafo, né? Se você pegar o motor e medir, você vai ter essa 220 volts que tem, né? Beleza? Bom, o que é importante vocês entenderem aqui? Que a gente vai usar mais tarde, tá? A gente vai usar mais tarde. É o conceito de linha e fase, tá? Linha e fase. A gente vai, então, dependendo da situação, tá? Dependendo do objetivo, do exercício, da atividade que a gente quer fazer. A gente vai chamar de fase
a bobina do motor, ou as bobinas do motor, tá? Então, a gente vai chamar isso aqui de fase. Então, aqui, ó, se eu pegar um voltímetro, instalar ele aqui, ó, eu vou medir uma UF, uma tensão de fase. Mais para frente, se der tempo hoje, a gente vai fazer exercício sobre isso, tá? E se eu pegar um voltímetro e colocar aqui na rede, tem que fazer olhando para cá, para ficar um pouquinho melhor. Se eu pegar um voltímetro e colocar aqui fora na rede, eu vou medir a tensão de linha, a UL, tá? Então, não vamos detalhar isso agora, mas só para vocês já ficarem ligados. Fase é a bobina lá dentro do motor. E a linha é os cabos aqui fora, tá? Então vejam que aqui nessa ligação, a tensão de fase é igual à tensão de linha, certo? A tensão que tem na linha é a mesma tensão na fase. Agora aqui não, né? A tensão de fase é diferente da tensão da linha. Agora olhem aqui, ó. Seguindo a mesma lógica, a corrente na linha é igual à corrente na fase. E aqui, a corrente na linha é diferente da corrente da fase, tá? Beleza? Então, aquele conceito que nós falamos no início da aula. Se eu quero permanecer com as potências, tanto em estrela quanto triângulo, ora, esse motor aqui, ele tem que continuar 7,5 kW em 200. Aquele é um motor de 12 cabos, tá? Mas vamos supor que fosse só 6, tá? Eu quero manter 7,5 kW em 220, 380 volts. Certo? Então, se eu quero manter a potência, então 220 é menor que 380, então a tensão caiu, o que aconteceu com a corrente? Vai ter que subir. Então a corrente em triângulo é maior. Na ligação estrela, você aumenta a tensão, consequentemente a corrente diminui. Olhem ali, ó. Em 220, a corrente é 26 amperes, ponto 4. Em 380, 15,3. Claro, aumentou a tensão para manter a potência. E como é que você consegue fazer isso? Quem foi nessa turma que perguntaram como é que, pela lei de Ohm, lembra da lei de Ohm? Acho que foi você? Aumenta a tensão, não tinha que subir a corrente? Tinha que subir. Se você aumentar a tensão, mas você faz o que com a resistência ou a impedância? Mantendo o mesmo valor de impedância. Só que a gente mantém a mesma impedância do total do circuito? Não, porque a gente mexeu na ligação. Então, qual que tem impedância maior? Refazendo a pergunta. Qual que tem resistência maior? Um circuito em série ou um circuito em paralelo? Qual que tem resistência maior? Circuito em série ou paralelo? Série. Então, se eu aumento a resistência, falando melhor agora, se eu aumento a impedância, eu posso aumentar a tensão. Porque aumentou a impedância, eu posso subir a tensão, que a corrente vai circular proporcionalmente, igual. Entendido? Então, eu posso fazer uma ligação em série, aumento um pouco a tensão, a corrente ela vai diminuir porque a impedância está diferente, mas eu posso aumentar a tensão porque eu liguei em série, então a corrente vai cair. A corrente caindo vai dissipar a mesma potência. Agora aqui não, coloquei em paralelo.
Então eu diminuí a tensão, coloquei um circuito, fiz um paralelo, a impedância total do circuito diminuiu, a corrente vai subir, mas daí a tensão diminuiu, fica a mesma potência dissipada. Então a lei de Ohm vale aqui? Claro que vale, é uma lei não muda, lei natural, né? O que nós fizemos? A gente fez um artifício externo de ligação para mudar a impedância total do circuito e para que ele continue dissipando a mesma potência. E aí, como é um circuito trifásico e tudo mais, ele acaba tendo essa relação, porque você, além de variar a tensão, subiu a tensão de 220 para 380. Como é que a corrente vai diminuir? Eu vou pegar e vou aumentar a impedância. Daí acaba diminuindo a corrente. E a potência dissipada fica a mesma. Então é isso que ele está dizendo aqui, ó. A potência permanece, porque eu poderia ter colocado aqui, né? A impedância Z, ela vai, em paralelo, ela vai cair, né? A impedância Z aqui vai subir. Então vejam, cai a tensão, cai a impedância, subiu a corrente, mas a potência vai permanecer. Sobe a tensão, sobe a impedância. Sobe em tal valor que permite que a corrente caia, para manter a mesma potência. Então, é nessas horas que quem entendeu bem a eletricidade básica consegue entender isso aqui. Quem não entendeu bem, talvez dê uma pedaladinha, vale a pena revisar lá, pela lei de Ohm, né? Que é só substituir lá o R pelo Z, é a mesma jogada. Lembrando que aqui é um circuito trifásico, ele é um pouquinho mais complexo, mas a ideia, o raciocínio básico é o mesmo. E só para a gente finalizar, antes de ir para o intervalo, nós temos e vocês também vão ver isso com o Gabriel, mas só vou dar uma pincelada rápida. O circuito trifásico, aqui a representação das três fases, ele é defasado uma fase 120 graus da outra. Porque lembre que quando a gente estudou o gerador, o gerador é um eletroímã que vai girando dentro de um ímã ou eletroímã dentro de um circuito, de um bobinado. E ele é rotativo. Então, a fase que está aqui agora, a bobina, para o ímã, o eletroímã atingir a próxima, vai demorar, vai levar um tempinho. Então ele fica rotacionando lá o gerador e as tensões elétricas geradas vão obedecer essa sequência. Então tem uma fase, a fase A ou a fase R, a fase S defasada da fase... Opa, não era isso que eu queria? Aqui, ó. 120 graus de defasagem da fase R para a fase S, da fase S para a fase T, 120 graus de defasagem, e aqui também, da T para R, 120 graus de defasagem. Por isso que vem a relação raiz de 3 no sistema trifásico. Elas estão relacionadas uma com a outra em raiz quadrada de 3, que é a resultante matemática dessa defasagem de 120 graus aí. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo acessar por aqui. Ctrl Alt. Sem internet? Como assim? Pagaram a conta da internet, tá louco? Vou pegar o cabo aqui que vai mais rápido. Foi? Foi. Ó. Então esse é o alternador monofásico, né? Ficou vermelho aí.
Eu vou parar de gravar agora, mas como ele está me sobrecarregando o sistema, onde é que tá? Ele fica mudando toda hora. Aí. Aí. Então, ó, aqui nós temos uma bobina, ou conjunto de bobinas, rodando dentro de um campo magnético, polo norte e polo sul. Então, conforme o coletor pega aqui, né, dos dois anéis, o alternador, então ele vai gerar uma tensão, tem um campo, a bobina fica exposta a um campo magnético variável e a tensão lá em azul gerada vai ser alternada, porque a bobina, esse lado da bobina aqui, ó, uma hora está no campo azul, que é o sul, outra hora está no norte, e fica fazendo essa tensão alternada porque ela fica exposta ao campo magnético alternadamente. Esse pino aqui, ó, em um momento está no polo sul, daqui a pouco ela roda, ela está lá no polo norte. E aí vai ficar gerando uma tensão alternada. Então esse é o princípio do alternador. Vamos funcionar aqui. Não sei por que ficou vermelho ali, ele não me dá acesso aqui, ó, por algum motivo, né? Então olha lá a tensão alternada sendo gerada e acho que é por causa da resolução da tela. E aqui o ponteirinho também fica. Beleza, isso aqui é ponto pacífico para nós, né? Muito bem. Vamos ver um alternador trifásico agora, que esse ali é um mono, né? É por causa da resolução da tela aqui. Então agora, em vez de ter uma bobina rodando, tem um ímã. E as bobinas estão paradas externamente. Tá? Então tem a fase vermelha, verde e azul. Então veja que conforme esse ímã passa na fase vermelha, o polo norte e o polo sul do ímã, ele vai olhando lá no gráfico a fase azul, ó, ela fica alternando de valores entre mais 220 ou menos 220, por exemplo, porque uma hora está sendo afetada pelo polo norte do ímã e outro momento pelo polo sul. Só que para o ímã sair da vermelha e chegar no verde leva um tempinho. Então a fase verde está um pouco atrasada. Atrasada quanto? 120 graus. E a fase azul em relação à verde, mais 120. Então veja que as tensões aqui, ó, variam, né? E lá representadas graficamente. As três senoides. Então são três geradores, ou alternadores, melhor dizendo, monofásicos. Né? A diferença construtiva é que lá é o mais primitivo, a bobina rodando num campo magnético. E aqui é um campo magnético rodando e as bobinas paradas ali. Por isso que vai dar aquela tramóia de senoides lá. Se a gente somar, fazer um somatório, deixa eu ver se eu consigo, não vou conseguir parar aqui, porque ele não está dando acesso aos botões aqui. Somar instantaneamente as três tensões vai dar zero. Porque somando as três ao mesmo tempo dá zero. É que uma está em cima, outra está no meio, outra está mais para baixo, somando as três vai dar zero. Uma negativa, né? Tá? Então, no motor é a mesma coisa que isso aqui. Ele vai receber aquele formato senoidal lá. Então, por isso que a gente diz assim, ó, que não é bem uma série. Porque enquanto a fase S está no pico, ó, vou pegar pela R, a fase R está na máxima tensão, a fase T já está abaixo. E a fase S está no negativo.
Então está entrando a corrente aqui, saindo por aqui, entrando por ali, saindo por lá. Está fazendo uma salada aqui. Somando as três vai dar zero. Pelos valores matemáticos ali. Né? E aí isso vai mudando cada instante, né? Cada instante. Por isso que não é assim um paralelo literal, essa ligação, e aqui também não é uma série literal. Porque no instante que entra uma corrente para cá, vem para cá uma parte, outra parte entra para aqui, desce para aqui. Então vai dar uma salada aí. Beleza, turma? Então vamos fazer um intervalinho. 58 nós voltamos. 9h58? Isso. 9h58, pode voltar. Se quiser. Toma água. Tá ruim também?
Meu negócio é que eu chego lá no serviço, só que tem para fazer aqui, não precisa de base. No raso tem que fazer. Nada de tudo lá. O que fica em cima do tio? Ah, que beleza. Daí o técnico cai. Tá bom, né?
Do Juliano do Corinthians. Olha que eles viram que subiu teu peso, eles fizeram certo. Aham, eu vi. Mas o senhor do Corinthians olhando pra ele, podcast, detonando. Uhum. Diz que ele não fazia um treino tático, só chegava na hora, se queimava o time, vão jogar. É. Melhor que ele cometeu esse tempo. Diz ele assim.